Hoje eu estou aqui, mais essa tarde, mais esse dia, né, que o Senhor nos concede. E como sempre eu digo, para anunciar aqui as boas novas. E quais são essas boas novas, pastor Giovanni? As boas novas é que Jesus está prestes a voltar, né? E sempre eu costumo dizer, né, que todas as informações que eu trago aqui têm como proposta levar esperança, porque nós não somos como os demais, que não têm esperança, né? Nós temos uma esperança, e a nossa esperança, ela é viva, ela é real. A nossa esperança, ela foi morta, mas no terceiro dia ressuscitou, venceu a morte, vive, reina e reinará para todo sempre. E quando falamos aqui de Apocalipse, né? Quando falamos de escatologia, é motivo de você ter esperança e alegria. Porque quando falamos de tudo isso, estamos mostrando para vocês que Deus, através de Jesus, está no controle de todo esse cenário que estamos vendo e que vamos contemplar nos próximos meses e semanas, tá? Deus está no controle do que temos apresentado, que temos apresentado aqui para vocês como princípio de dores. Deus estará no controle da abertura do primeiro selo, que dará acesso ao governo único nessa terra. Deus dará acesso a todos os cavaleiros que ali estão descritos nos 4 primeiros selos. O cavaleiro branco, o vermelho, o preto, o amarelo e depois também as taças, depois também, né, as trombetas. Ele estará no controle de tudo. Então eu não tenho que temer, porque não é o diabo que vai fazer nada, mas sim o nosso Deus. E para isso, vou estar aqui hoje tratando de um assunto muito importante com vocês, que trata a respeito do que eu chamo de a besta que subiu da terra, tá? Ou o falso profeta. Porque assim como muitas pessoas estudam, pesquisam, se informam para saber quem é, ou quem será, ou quem pode ser o anticristo, nós devíamos entender uma coisa, tá? Antes do anticristo, vem o falso profeta, que é a besta que subiu da terra. E o anticristo, ele tem, na pessoa de João Batista, uma imitação. Ele imita a pessoa de João Batista através do falso profeta, que vem preparando o caminho para o anticristo. Então eu e você temos que estar muito atentos, muito mais de olho, muito mais voltado a quem poderia ser o falso profeta. Existem muitos falsos profetas, mas quando eu digo o falso profeta, é em específico aquele que estará preparando de maneira descarada mesmo o caminho para o anticristo. Estará levantando a sua bandeira, estará levantando e defendendo todas as suas ideias, planos e projetos, né? E quem é essa pessoa hoje que nós temos assim visto com os nossos olhos, que tem uma influência mundial no sistema religioso e que está trabalhando de maneira acirrada para o governo do anticristo e a implantação desse governo? Não resta dúvida nenhuma para as pessoas que estão acompanhando as informações que é o Bergoglio, o Papa que aí está, um fortíssimo candidato. E eu vou estar falando hoje e trazendo evidências mais fortes ainda de que ele é um fortíssimo candidato ao falso profeta, aquele que vem antes do anticristo, aquele que prepara o caminho, porque para mim e para você como igreja, mais importante do que saber quem é o anticristo, é saber, entender e discernir o falso profeta, a besta que sobe da terra, tá joia? Então nós vamos falar o quê? Que esse trabalho do falso profeta, através da Igreja Católica, ele inicia-se já há muitas décadas atrás. Aliás, nós vamos ver o primeiro cisma com profundidade dentro do sistema religioso da Igreja Católica através de Martinho Lutero, né? Mas agora de uma forma mais recente, que podemos ver assim de uma maneira clara, todo o preparativo para a implantação do governo do anticristo está iniciando-se na década de 60, com o Concílio Vaticano II. Foi ali que começou a degringolar de forma cabal a igreja
para trabalhar de maneira descarada para a implantação do governo do anticristo. Então nós vamos estar falando aqui, talvez não tudo nessa live, mas nessa live, em outras lives, a respeito do que é o Concílio Vaticano II. Qual foi a intenção desse concílio? Quem é o Papa que estava na época, lá na década de 60, no início da década de 60, quando aconteceu o Concílio Vaticano II? O que é que promoveu, dentro da Igreja Católica, o Concílio Vaticano II? Né? E nós vamos entender o porquê que hoje estamos aí com um Papa, né? Nós estamos não, né? Eles estão com o Papa aí, como o Bergoglio, que trabalha de maneira descarada. Vocês vão perceber que para o Bergoglio estar fazendo tudo que ele está fazendo dentro da Igreja Católica, não foi do dia para a noite, tá? Então, de uma maneira mais direta, as ações começou, né, na década de 60, a partir do Concílio Vaticano II. Isso também criou um racha dentro da Igreja Católica, né? A partir do Concílio Vaticano II, surgiu, inclusive, um segmento que está crescendo muito dentro da Igreja Católica, que se chama sede vacantista. Depois eu vou explicar para vocês o que são os sedes vacantistas. Inclusive, os sede vacantistas, eles não reconhecem o Bergoglio como Papa. Eles sabem que o Bergoglio está aí divulgando, dentro da Igreja Católica, a partir do Vaticano, uma religião pagã, tá bom? Então, antes de eu entrar aqui nos temas aqui interessantes, inclusive que eu vou falar aqui também do ato de quase beijar os pés do Klaus Schwab, nesse fórum que teve de Davos agora, né, há mais ou menos um mês atrás, nós vamos estar falando também das infiltrações que aconteceram dentro da Igreja Católica, a ponto de ter um Papa como que aí hoje está, tá bom? Mas antes, gente, deixa eu pedir para você que chegou, não deixou o seu like, talvez você esqueceu, né, de deixar o like. Olha aí, o pessoal está muito participativo hoje nos comentários. Vocês com certeza vão me ajudar a fazer essa live, hein? Comenta bastante que eu quero a participação de vocês para me ajudar a fazer essa live. Eu vou cortar o cabelo daqui a pouco, por isso que eu preciso correr, porque ainda tem que cortar o cabelo, tem que fazer a barba, né? Essa semana foi tão corrida que eu não tive tempo de parar para fazer a barba, você acredita? Mas hoje eu vou dar um trato no visual. Então deixa o teu like, compartilhe agora, tá? O teu like, pastor, eu não consigo compartilhar, não sei compartilhar, só o teu like já ajuda muito. Não esqueça de deixar o teu joinha para cima. Tem gente que nem sabe o que é like, né? Like é o joinha para cima ou para baixo, independente, para cima ou para baixo. O importante é você deixar o teu like aí, o teu joinha, tá bom? Comenta bastante também, compartilha no Facebook, no Instagram, no X, no WhatsApp. E eu vou deixar aqui também passando, vou deixar aqui, ó, no rodapé dessa live, de maneira mais clean aqui para vocês, o Pix, tá? Do Ministério, a conta, o PayPal. Tem informações na descrição, por quê? Como eu disse para vocês, é um desafio para a gente da segunda, tá? Da segunda para terça-feira, para a nossa refeição de terça-feira. Por quê? Porque são só 2 dias de arrecadação. Hoje, para vocês terem ideia, entrou um pouco mais que R$100 aqui de doações, e a refeição, irmãos, ela passa dos 4, 5 mil reais. Está aumentando, né? E dessa vez nós demos roupas para as crianças. Então, eu preciso muito da ajuda daqueles que ainda não contribuíram. Você que já contribuiu, minha gratidão. Que Deus te abençoe e continue te prosperando. E você que ainda não contribuiu, envie o teu R$1. O teu R$1 é muito valioso dentro desse projeto, tá bom? Mas no final da live eu vou falar sobre isso e trazer aqui uma nova música que eu já compartilhei com os irmãos ali no WhatsApp, mas eu quero compartilhar com os irmãos aqui no YouTube também, uma música que ficou maravilhosa. Olha aí, os irmãos estão participando muito, né? Ele nunca falou de Jesus, nós vamos falar sobre isso também, irmão Milton, Bruno, tá? Muita coisa para a gente falar nessa live, vai ser um bate-papo hoje aqui, tá bom? Tá? Então, vamos lá, conforme eu coloquei aí na capa, na thumb, né? Esse cara é maligno. Vou falar sobre o envolvimento dele com os senhores do mundo, tá? Por que eu trouxe essa informação? Porque todo mundo ficou admirado com a atitude do Bergoglio, mandando uma carta oficial para o presidente, para o CEO do Fórum Econômico Mundial. Sabe, todas as pessoas sabem, qualquer pessoa que tem um mínimo de informação sabe que o senhor Klaus Schwab, ele é uma personificação
de Satanás nessa terra. As suas ideias e os seus planos, os seus projetos são malignos, tá? É sim, malignos. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de discernimento, só de olhar, né, para a cara do Klaus Schwab, já dá para ver a malignidade personificada naquele semblante. As ideias, os projetos desses homens são os projetos mais terríveis e malignos para a humanidade. Eles se reúnem anualmente nesse fórum com o propósito de, entre aspas, desenvolver planos e projetos para a humanidade, para os seres humanos, para a política mundial e por aí vai. Se você vê, né, a carta de proposta do Fórum Econômico Mundial, você vai falar, não, pastor, mas é impossível que esses caras estejam a serviço de Satanás. É impossível, pastor Giovanni, que esse senhor Klaus Schwab é tão maligno dessa forma. Sim, é maligno. Esses caras estão por trás de todos esses acontecimentos sinistros que nós temos visto, né, nesses últimos tempos. Esses caras estão por trás, meus irmãos, desses conflitos que acontecem em todos os cantos do mundo. Esses caras estão por trás desses acontecimentos, sabe, sinistros, que a ciência vem, não traz uma explicação muito convincente. Esses caras, inclusive, não só estão por trás, como eles também já falam abertamente o que vai acontecer, né? Eles têm, assim, a ousadia de antecipar os seus fatos, de antecipar as suas jogadas, de antecipar as suas ações contra a humanidade. Não é à toa, né, que todo mundo ouviu, boca aberto, ainda no período do probleminha que surgiu lá do Dragão Vermelho, esse senhor Klaus Schwab dizendo assim, ó, olha, isso daí não é nada. Isso que vocês estão vendo que saiu lá de Wuhan, do Dragão Vermelho, vai se tornar cafezinho pequeno, perto de uma cyberpandemia ou de um apagão digital que está para acontecer a qualquer momento. Entende? Então, ele disse que este outro evento, que ele já está falando que está para acontecer, vai trazer um estrago, um dano, um prejuízo sem precedentes, que o anterior será tido como café pequeno, uma coisinha mínima. Vocês estão entendendo? Uma anomalia. Então, esses caras, às vezes, eles são descarados, eles avisam antecipadamente. Da mesma forma também, eu já expliquei para as pessoas aqui que acompanham o canal, que esses mesmos caras, antes de acontecer o probleminha lá do Dragão Vermelho, eles fizeram simulações. Fizeram uma simulação de um problema daquele que invadiria a Terra e como deveria ser as ações, né, as medidas governamentais, que foi o evento 201, né? Então esses caras são descarados, né? Essa simulação que eles fizeram, né, para o primeiro problema lá do Dragão Vermelho, que espalhou pelo planeta, eles chamaram de evento 201. E esse evento 201, logo depois desse acontecimento, dessa simulação que eles mesmos simularam, né, 2 meses depois, aconteceu. A humanidade experimentou o que eles ensaiaram e fizeram até a simulação. Agora, da mesma forma também, com respeito ao cyber apagão, ou o apagão digital, também já fizeram. Só que diferente, né, do outro. O outro lá, o 201, fez, depois de 2 meses, aconteceu o negócio. O evento da simulação do cyber apagão, eles chamaram esse evento de Cyber Polygon, tá? E já aconteceu, se não me falha a memória, em 2022. 2022 aconteceu o Cyber Polygon, né? Que foi uma simulação de um cyber apagão. E agora só estão aguardando, né? Já fizeram a simulação e agora só estão aguardando. Isso, e são essas mesmas pessoas também que já anteciparam também, dizendo, olha, vocês têm que se preparar
tá? Nós temos que já ir trabalhando para um antídoto, né? Já temos que estar trabalhando já para uma solução, porque vai vir um outro aí também similar, né? E já disseram também que o outro que vai vir aí, um outro problema que vai vir aí, é 20 vezes pior do que o outro que veio do dragão, né? Então, você veja bem que esses caras são tão malignos, que eles estão dizendo que não sabem de onde é o problema, como será o problema, mas eles sabem dizer que vai ser 20 vezes pior. E dizem que já estão trabalhando aí para uma solução. E é lógico que o Tio Bill é um dos que mais investem, né, nas ações para evitar o problema ou na solução para o problema que surge. Sabe lá Deus da onde, né? Sabe lá Deus da onde surge o problema e depois eles vêm com a solução. E, inclusive, são esses mesmos caras que já pediram, né, para que todas as nações do mundo estejam fazendo uma vaquinha, um rateio, para juntar o dinheiro para dar para eles. Na cara dura. Quem falou isso, pastor Giovanni? O Tio Bill. O Tio Bill, que é muito preocupado com todos vocês, já disse isso. Olha, eu aconselho que deveria ser feito aí um fundo mundial com participação de todas as nações, já fazendo aí uma reserva. Porque quando surgir esse negócio aí que é 20 vezes pior que o outro, nós temos que ter uma resposta muito eficaz, eminente. E aí já vai juntando dinheiro para nós. Cara de pau ou não é? É um descaramento ou não é, meus irmãos? Vocês estão entendendo? Então são figuras como essas que se aliam ao sacerdote da Igreja Católica, o Bergoglio, que mandou uma cartinha quando iniciou ali o fórum lá de Davos, né, na Suíça, que é onde eles se reúnem todo começo de ano, nesse ano aqui foram 123 países representados, já tem as 1000 maiores empresas que estão lá com eles, porque para ser um sócio do Fórum Econômico Mundial, não pode ser uma empresinha aí que tenha capital de, o capital de 100 milhões, capital de 200 milhões, não. Qualquer empresa para participar lá e ter uma certa influência e receber informações, tem que ser empresas com capital acima de bilhões. Acima de bilhões. Então, todas essas 1000 empresas que estão lá, catalogadas, que participam dos eventos lá, em Davos, todas elas investem uma grana pesada nesse fórum, porque são todas as empresas que têm na casa dos seus patrimônios na casa de bilhões. Não tem uma empresa nem lá com menos de bilhões no seu capital. Então imagina o dinheiro que esses caras têm. O dinheiro que é injetado ali dentro. Então, o Bergoglio, Francisco, mandou uma carta como se fosse uma saudação para o início desse fórum de Davos, realizado ali pelos globalistas, pelos senhores do mundo, por aqueles que estão trabalhando contra a humanidade. E quando você vê a carta dele, você pode depois ver, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, para você ver o link aqui na descrição do vídeo, para você ver a cartinha que ele mandou para o Klaus Schwab. Você vai ficar admirado que o Bergoglio, ele usa todos os termos nessa carta, que é usado pelos senhores do mundo, que é usado pelos globalistas, que é usado pelos comunistas, pelos esquerdistas, aqueles que estão querendo destruir o Ocidente. O linguajar deles também é o linguajar dos caras, tá? Vem falando de justiça, de liberdade, de igualdade. Tudo isso soa que é uma maravilha, né? Mas como vai haver justiça, liberdade, igualdade, quando o senhor que ele está mandando essa carta, o Klaus Schwab, já falou, olha, você não vai ter nada, mas vai ser feliz. Eles já falaram abertamente, gente, nós vamos arrancar tudo de vocês. O que nós vamos deixar para vocês usar, não será nem seu, será emprestado, alugado.
É isso. É por isso que ele disse já há muitos anos atrás, você não vai ter nada, mas vai ser feliz. Ou seja, a proposta deles é nos tratar como bichinhos de zoológico. Já viu o bichinho como é que ele fica no zoológico? Cada animalzinho tem o seu quadradinho, né? Ele ali dentro do seu quadradinho simula ali, de uma maneira muito realista, o habitat daquele animal. Entende? Tem um laguinho, tem as rochas, tem um gramado, tem uma árvorezinha ali, tem uma casinha, né? Tem tudo ali. Simula muito bem o habitat. E ele vive dentro daquele quadradinho ali, e ali ele recebe diariamente a sua porção de ração, né? De manhã, na hora do almoço, à tarde e à noite. É justamente isso que eles querem fazer com os seres humanos, tá? É justamente isso. Olha aqui, ó. O Alex, sou católico e já deixei o like. Valeu, pastor. Um católico inteligente. Porque eu quero até aqui fazer um adendo aqui antes de eu prosseguir, porque agora nós vamos entrar numa zona de perigo aqui. Uma zona de perigo, um assunto perigoso até para essa plataforma, tá? Não é um leigo que vos fala, tá? Eu tenho essa cara de menino, mas eu dediquei muitos anos da minha vida trancado dentro de um quarto, estudando acerca de tudo que eu estou passando para vocês aqui, tá? Eu tenho essa cara de menino, mas passei horas e horas assistindo muitos eventos com profissionais, com pessoas que entendem do assunto a respeito dessa pandemia que nós vivemos, a respeito do seu tratamento, né, que está vindo aí já mais outra irmã mais nova, se é que vocês me entendem disso aqui, e não posso às vezes falar claramente aqui para vocês. Não podemos falar claramente, mas tudo faz parte de um processo de ensaio da humanidade, de adestramento da humanidade. Olha aí, a Patrícia também, ó. Sou católica e sempre estou por aqui. Esses católicos inteligentes, ela está abraçando um batom enorme ali, olha, a boca encheu d'água, meu Deus do céu. Pensa num chocolatinho gostoso, né? Mas, irmã Patrícia, os católicos que me acompanham não têm o Bergoglio como seu líder. Entendem que... E eu vou aprofundando aqui, eu quero até deixar aqui o meu respeito a todos os católicos que me assistem, que me acompanham. Vocês são bem-vindos aqui, que a palavra de Deus penetre no seu coração e que você seja abençoado, em nome do Senhor Jesus, tá? Agora eu quero aprofundar no assunto, vou entrar na zona de perigo aqui, tá? Esse Francisco que está aí, ele demonstra de maneira clara e objetiva que ele trabalha para um sistema que está para ser implantado aí. E esse sistema que vem com todo esse discurso de favorecimento, de bem-estar social, de liberdade, de igualdade, tudo isso daí é para o teu aprisionamento. É para o teu controle absoluto. Por que o padrão, o paradigma para eles de governo é a China? Justamente por esse aspecto, meus irmãos. Lá na China, todos têm o seu controle através de um score social. Através desse score social, a pessoa de uma hora para outra pode ser limitada quando vai comprar um objeto ou uma mercadoria. Ele tendo o valor ali na conta, não vai passar por aquilo ali. Porque, de repente, foi constatada uma inflação desse cidadão chinês contra o governo, contra o Partido Comunista, e por aí vai. Então, o que eles trabalham é para isso, para um controle total, absoluto e rigorosíssimo, tá? E, inclusive, teve uma irmã lá na China que acompanha o canal, e ela sentiu no coração de enviar uma oferta para o projeto. E ela fez esse envio de uma oferta, um valor pequeno, acredito que era na nossa moeda aqui, em torno de R$100. E aí, não foi efetuada a transação. O governo entrou em contato com ela para tentar entender por que ela estava enviando valor financeiro para uma instituição religiosa, para uma instituição cristã. E foi barrada, ela não conseguiu concluir a transação
E parece que se ela tentasse fazer novamente, ela iria ser penalizada. Olha para você ver o tamanho do controle. E o mais triste é saber que o Bergoglio, que deveria estar indo contra tudo isso aí, porque por se declarar aí um cristão, ele deveria muito bem saber que o mundo está se encaminhando para a implantação de um governo único. E que qualquer pessoa que se intitula cristão não vai fazer nada para favorecer a implantação desse governo. É o que eu tenho dito aqui para todos vocês. Muitas pessoas vêm aqui dizer, mas o que adianta, pastor, está falando, está dizendo, né? Se está escrito na Bíblia, se tem que acontecer, por que ficar lutando contra? Por que ficar batendo contra? Porque nós temos essa função. Foi outorgado a mim e a você, cristão, a função de ser aqueles que o resistem. Nós temos que resistir às ideologias, essa política imunda e nojenta, que quer destruir a família, que quer influenciar os nossos filhos, que quer quebrar os nossos dogmas, tradições, costumes, que quer tirar a nossa liberdade de culto. E tudo isso aí foi cooptado pelo sistema globalista através da esquerda mundial, através do comunismo. A princípio, começando ali com a própria China, que é super ideal a esse sistema de controle total e absoluto, e aonde a religião está quase sendo aniquilada, zerada. Por quê? Porque esse mesmo Bergoglio, que aqui está, esse mesmo Bergoglio aqui, ó, vendeu a Igreja Católica para o Partido Comunista lá dentro. Partido Comunista, perdão. Vou repetir aqui, tá? Vou repetir aqui para vocês. Ele vendeu a Igreja Católica para o Partido Comunista lá dentro. E lá dentro da China, a Igreja Católica que o Bergoglio vendeu, ela já lê a Bíblia reescrita pelo Partido Comunista. Lá dentro da China, que foi vendida pelo Bergoglio, ela já prega em favor e em prol ao comunismo e do governo comunista que aí está. Já não tem mais nada do cristianismo ortodoxo. Tanto é que os católicos que estão de fato querendo servir a Jesus mesmos, que estão querendo servir a Jesus mesmo, né? Tanto é que os católicos que estão de fato querendo servir a Jesus mesmo lá, eles servem a Jesus na chamada Igreja Católica Não Oficial. Porque a Igreja Católica Oficial da China, que foi vendida pelo Bergoglio, inclusive tem os seus bispos, né, eleitos pelo próprio Partido Comunista. Você sabia disso? É um Partido Comunista que aponta quem vai ser o bispo, quem vai ser o arcebispo, quem comanda aqui, quem comanda ali. E o que prega, e o que se ensina. E também, desta maneira, eles desfiguraram a Igreja Católica. E os católicos genuínos ali dentro mesmo servem a Deus escondidos, através da chamada Igreja Católica não oficial. E agora, como eu disse para vocês, existe um segmento dentro da Igreja Católica que já tem esse sentimento, que já sabe que o Bergoglio está trabalhando de maneira descarada para a implantação do governo único do anticristo. Eles sabem. E eles são intitulados, ou se intitulam, como sede vacantistas. Ou seja, eles declaram que a sede da Igreja Católica, que é o Vaticano, ela está vaga, ela não tem um papa. E os sede vacantistas, raízes mesmos, eles vão além. Eles não são aquelas pessoas que dizem que hoje a Igreja Católica está sem Papa, que dizem que hoje a Igreja Católica está com um falso Papa. Não. Esses sedes vacantistas, que é um segmento que está crescendo e se fortalecendo muito dentro da própria Igreja Católica, principalmente por conta do Bergoglio agora, esse segmento está crescendo muito. Depois você pesquisa aí, que são católicos verdadeiros, católicos que amam a Bíblia, que leem a Bíblia e estudam a Bíblia. Eles estão crescendo e eles acreditam
eles declaram abertamente que desde o Concílio Vaticano II, a sede do Vaticano está vaga. A cadeira papal está vaga, porque os sede-vacantistas, eles sequer reconhecem que o Papa que presidiu o Concílio Vaticano II. O Papa que presidiu o Concílio Vaticano II, na década de 60, no comecinho da década de 60, né, que durou até 62 ou até 61, não, até 62 é o Concílio Vaticano II, o Papa que presidiu esse concílio é o João 23. Muitos dizem que o Papa João 23, ele era maçom. Alguns católicos aí falam com todas as letras e propriedade que ele era um Papa maçom. Também no Concílio Vaticano II, que eles dizem assim que foi um concílio para trazer a modernização da igreja. Olha só, lá na década de 60, vamos fazer esse concílio para trazer uma modernização para a igreja. E foi justamente nesse discurso de modernização da igreja que a maçonaria exerceu uma influência enorme, porque até então, um católico genuíno não poderia ser um maçom. Até então era impossível um católico, principalmente um padre, ou um arcebispo, ou um bispo, ser maçom. Era pregado e ensinado abertamente que um católico não pode ser maçom. É óbvio que até hoje, alguns padres por aí ainda dizem isso aí, né? E os que são ali amantes da palavra de Deus ainda continuam dizendo que não pode ser católico e maçom. Mas ali, no Concílio Vaticano II, aconteceu então uma infiltração, uma influência muito forte da maçonaria para essa pseudo-modernização da Igreja Católica. E também, nesse mesmo ato de haver uma infiltração da maçonaria para trazer essa modernização dentro da Igreja Católica, houve também uma infiltração maciça do comunismo da antiga União Soviética, que foram através deles que começou a se, como se diz, a se plantar, né? Plantar dentro da Igreja Católica e aumentar esse número da Igreja Católica de padres, aqueles padres que gostam de outra pessoa do mesmo sexo. Padres que têm um amor extraordinário por pequeninos. Foi nesse período aí. Porque fizeram-se aí um trabalho de infiltração para minar a Igreja Católica, sabe? Para enfraquecer a ortodoxia. Tem uma pessoa que está repetindo o comentário, acho que ela quer ser vista, né? Patrícia, meu amigo, você está um pouco confuso. Concordo que o Bergoglio é impostor, mas João Paulo II foi um grande Papa. Papa Bento e Papa João Paulo II são dois santos. Amém, minha irmã. Amém. Então, se eu estou confuso, então eu não sei. Eu costumo dizer uma frase aqui que eu acho que cai bem, né, para o comentário aqui da Patrícia, que ela está comentando várias vezes. Daqui a pouco o próprio YouTube bloqueia ela, né? Porque não pode ficar repetindo o comentário tanto assim, né? Mas, Patrícia, o pior cego é aquele que não quer enxergar, né? Então, eles fizeram isso para enfraquecer a ortodoxia, sabe? Para enfraquecer, principalmente, os padres, os bispos, os cardeais, que eram ali amantes da palavra de Deus. E nesse período aí, houve essa infiltração maciça de padres, bispos maçons, padres, bispos que gostavam de outra pessoa do mesmo sexo que ele e que tinham aí um amor muito grande por crianças, né? Um amor extraordinário, que vocês já sabem o que é. E desde então, o que aconteceu? Eles começaram a minar a Igreja Católica,
veio vindo de lá para cá. Vocês estão entendendo? Olha, eu disse isso aqui numa outra live, né? Eu não lembro se foi na semana passada, que dizem por aí que dos últimos 5 papas, viu, Patrícia? 3 eram homo. Era o que dizem por aí. Que dos últimos 5 papas, 3 deles eram homo. Você está entendendo como que está a situação da Igreja Católica? E tudo isso veio a partir de quando? Do Concílio Vaticano II. Foi como se fosse um tiro de misericórdia para degringolar, para afundar de vez com a Igreja Católica e chegar nesse ponto que nós estamos hoje. Foi de lá para cá que começou, né, essas ondas enormes de processos contra a Igreja Católica por conta de padres, de bispos, né, que tinha esse problema de gostar muito, de amar muito, né, pequenos, e receberam processos pesadíssimos, tá? Lá nos Estados Unidos, várias arquidioceses estavam chegando à beira da falência mesmo. Por quê, pastor? Porque como lá a lei funcionava, como lá a lei de fato imperava, o que estava acontecendo? Todas as crianças que agora já na época eram homens, né, entraram com processos, tá? Processos robustos, com provas robustas, mostrando, dizendo o que aconteceu com eles quando eram pequeninos. Dentro desses lugares, trouxe, então, um prejuízo monstruoso, porque todas essas crianças, que hoje são adultos, e que na época dos processos, que começou a rodar os processos, né, nos Estados Unidos, já eram homens formados, homens com seus 40, 45 anos de idade, mas que guardaram isso, né, sofreram a sequela disso e entraram com o processo, veio uma enxurrada tão grande, que teve grandes arquidioceses lá que estavam à beira da falência, pelas indenizações pesadíssimas que estavam tendo que pagar. E até hoje, isso ainda está acontecendo lá nas igrejas católicas nos Estados Unidos. E tudo isso vem dessa sequência maligna de infiltração, de contaminação que houve dentro da Igreja Católica a partir do Concílio Vaticano II, que foi, na realidade, uma ação maligna justamente para fazer com que hoje a Igreja Católica, através do Bergoglio, estivesse exercendo esse papel ridículo de atuar como o falso profeta, que vem preparando o caminho para o anticristo. Então, que cada um de nós venhamos entender, mais importante do que estar de olho em quem será o anticristo, é importante saber quem será o falso profeta. Não estou aqui dizendo, declarando, batendo o martelo que o Bergoglio é esse cara, mesmo porque nós não sabemos se o governo do anticristo se implanta nesse ano, nesse mês, ou ano que vem, ou daqui 10 anos, ou daqui 20 anos. Vocês estão entendendo? Não tem como saber. Qualquer pessoa que vem aqui dizer, não, o governo do anticristo será implantado em abril, em 2024, em 2025, em 2030, está chutando. Não tem como saber, mas uma coisa é certa, já que não tem como saber quem é o anticristo, por que não procurar, então, pesquisar, avaliar, entender quem pode ser o falso profeta? Por quê? Porque o falso profeta, ele vem antes do anticristo. O falso profeta é o que vai apontar dizendo, olha, esse cara, segue ele. Esse aí, é o homem de Deus. Esse aí, está fazendo um bem tremendo à humanidade. Não é verdade? Você veja bem, né, que o papel do Bergoglio é muito influente nisso, né? Nós, há alguns tempos atrás, eu trouxe aqui para vocês algumas informações a respeito daquele padre muito famoso, amado pela esquerda de São Paulo, né? Que eu não sei nem se dá para chamar de padre esse cara. Eu não sei se os católicos ainda chamam ele de padre, né? Se tiver algum padre aqui na live, ou algum católico na live aqui,
Me fala aí se vocês chamam o Júlio de padre ainda. Se chama o Júlio de padre ainda. Só gostaria de saber se algum católico genuíno, verdadeiro, chama esse Júlio de padre ainda. Tá? Então, o que que acontece? No auge de todas as acusações contra o Júlio, no auge ali em que o rapaz, né, veio lá a público e disse, olha o carro que ele comprou, deu 35 mil de entrada, na época lá, né, décadas atrás, deu 35 mil de entrada, tá pagando não sei quantas parcelas, e me deu isso, me deu aquilo. Na casa do rapaz lá na época, lá, né, que era caríssima, aquelas TVs de plasma, grande, enorme, encontraram lá, né, aparelhos eletrônicos, uma quantidade enorme, que o rapaz não tinha condições de comprar aquilo. Um cara que vivia dentro da FEBEM, né? E ele disse abertamente que foi dessa forma. Ele falou abertamente, o advogado desse rapaz falou abertamente, olha, a primeira vez que eu tirei esse rapaz da FEBEM, eu não lembro se era da FEBEM ou se era maior, estava na cadeia, mas eu sei que a primeira vez que eu entrei com advogado, quem me pagou foi o próprio advogado falando, quem me pagou foi o Júlio, porque ele estava preso, eu não tinha dinheiro para pagar, quem me pagou foi o Júlio. O próprio advogado dizendo isso. E em meio a todas essas gamas de acusações enormes, né, o Bergoglio dá uma ligadinha pro cara, tipo, para passar a mão nas costas, dá um tapinha nas costas, ô Júlio, eu tô com você, viu, fica tranquilo. E elogiou ainda, elogiou dizendo que ele fazia um trabalho maravilhoso com os pequenos aqui, lá de São Paulo. Aqui de São Paulo, né? Ele fez isso, gente. Mandou uma carta, fez uma ligação lá e depois ainda escreveram lá alguma coisa dizendo que ele havia dito que o trabalho brilhante do Júlio com os pequenos em São Paulo era top, na Cracolândia e coisas do gênero. E aí é por aí que você vai vendo, sabe? As atitudes do cara aponta que ele trabalha de uma maneira descarada porque não presta. Para o que está contra a palavra de Deus, sabe? Para o que está contra os cidadãos de bem. Então, da mesma forma que ele deu uma ligadinha para o Júlio, no auge dos processos, das acusações e tudo mais, ele também, por ocasião agora do evento lá de Davos, com o Klaus Schwab, ele mandou uma cartinha lá maravilhosa, lambendo, né, as botas, os pés do globalista, do grande homem do anticristo, que está preparando o caminho para o governo único, não é verdade? Então, nós entendemos, que, por essas e outras, e pela influência que ele exerce, que ele é um candidato fortíssimo a ser o falso profeta. Então, se eu começar a olhar para ele, eu vou começar a perceber para quem ele está apontando. Olha, segue-o, o que esse cara está fazendo é bom. Olha, o que ele está fazendo é para o teu bem. Eu já vou ficar com o pé atrás. Então, eu olhando para alguém que está trabalhando de maneira descarada para a implantação de um governo único e tendo a influência que o Bergoglio tem, é uma forte evidência para me saber quem pode ser o cara, o homem do pecado, o iníquo, o anticristo. Vocês estão entendendo? Porque é isso que ele vem fazendo. Hoje, ele faz o discurso estendendo o tapete para os homens que estão preparando o cenário mundial. Mas quando este, que é chamado o homem do pecado, estiver para entrar em cena, caso ele esteja aí vivo, você acha que ele vai ter alguma dificuldade em dizer, esse é o cara, vamos todos segui-lo? Você acha que ele vai ter alguma dificuldade? Nós estamos vendo quem ele elogia, quem ele dá tapinha nas costas, quem ele abraça. Veja se ele recebeu ou convidou, sabe, o Bolsonaro para ir lá. Veja se ele recebeu ou convidou o Trump para ir lá. Não. Ele disse assim, não, nós não podemos nos envolver com coisas políticas. Ah, é? E o que está fazendo lá em Davos, então? O que está fazendo na ONU? Não é verdade? Olha só, ele como o sumo sacerdote da Igreja Católica, devia estar apresentando a Bíblia, dizendo, olha, todos vocês católicos do mundo inteiro, segue a Bíblia, segue a palavra de Deus, obedece a Bíblia, obedece a palavra de Deus. O Bergoglio jogou a Bíblia de lado, gente.
O que ele está pregando? Ele está pegando a Agenda 2030, está usando a Agenda 2030 como Bíblia. Olha, segue isso aqui, ó. Ó, segue isso aqui. Segue isso aqui. Todos nós devemos seguir. É o que ele está fazendo. Vocês estão entendendo? Que o negócio está muito claro, muito escancarado. Pegando a Agenda 2030 e falando para católico que tem que seguir a Agenda 2030. Pegar as determinações da ONU e dizer que todos os católicos têm que seguir as determinações da ONU, da OMS, e por aí vai. Poxa vida, qual é a dúvida que vocês têm? Poxa vida, o que mais falta? Só falta ele vir literalmente, ver a entrada do cara e dizer, olha, esse aí é o cara. Porque todos que eles têm apoiado, dado tapinha nas costas, visitado, mandado cartinha, feito telefonema, é tudo que não presta. Me aponte alguém, um conservador do cenário global, do cenário mundial, conservador de direita, que ele recebeu, que ele fez uma reunião, que ele deu uma atenção. Fale alguém. É só com pessoas e lideranças que não prestam, que não vale nada. Vocês viram ele dando algum puxão de orelha no Daniel Ortega? Poxa vida, gente, lá tem 5 emissoras de rádio da Igreja Católica que foram confiscadas. Tem padres presos, tem freiras presas, igrejas fechadas. Quando você viu o Bergoglio falando um A contra Daniel Ortega? Quando você viu ele falando um A aqui no Brasil? Quando você vê ele falando um A contra as ações do bêbado? Quando você viu ele falando um A contra as ações do bêbado que aí está? Você não vai ver. Não existe uma reprimenda, uma chamada de atenção do bêbado, do pingaiada. É só tapinha nas costas. Só tapinha nas costas. Vocês estão entendendo? Só tapinha nas costas. Então, vamos nós fazer a nossa parte. E eu também louvo a Deus pela vida dos católicos. Os sede vacantistas e outros mais católicos que estão aí também, que já reconhecem abertamente que o Bergoglio não é um papa genuíno. Que também estão fazendo coro com os sede vacantistas. Porque, como eu disse para vocês, os sede vacantistas, ele já não reconhece mais nenhum Papa desde o Concílio Vaticano II. Ou seja, eles já deixaram de reconhecer o João 23. E de lá para cá, todos os que estão debaixo dessa autoridade do Concílio Vaticano II, para eles, estão fora. Não é um Papa genuíno. Então, para esse segmento que, graças ao Bergoglio, está se fortalecendo dentro da Igreja Católica, muitos hoje, já também, sendo católicos, reconhecem que Bergoglio não é um Papa genuíno. Tá? Ok? Glória a Deus. Gente, deixa eu pedir para você deixar o teu like agora. Olha a nossa audiência como tá. Se você deixar o teu like, você vai ver como que ela vai subir gradativamente. Não deixou o like ainda? Fecha o chat se tiver ao vivo. Se não tiver ao vivo mais, depois deixa o joinha, tá bem abaixo do vídeo aqui, o likezinho para cima, compartilha com alguém. Essas informações não interessam aos senhores do mundo, eles nem querem que eu esteja se falando, que eu falasse isso aqui. Então, eu estou fazendo aqui algo fora da curva, né? Fora da linha. Mas eu preciso passar essas informações, né? Porque se eu vejo isso e não passo, eu serei tido como um covarde, tá? E dentro disso que eu passei para vocês, estamos vendo que todas as profecias estão se alinhando para cumprimento de profecias. Tudo está se alinhando para o cumprimento de profecias, os governos estão trabalhando para cumprimento de profecias, logo veremos aí a manifestação do anticristo, sabemos que antes da manifestação de Cristo, teremos aí o arrebatamento da igreja, então tudo está muito próximo, precisamos de estar atentos, está se levantando muitos, anticristos aí em nosso meio, muitas pessoas aí com pregações
heréticas, levando o povo ao engano, mas nós estamos aqui para pregar a verdade. E dentro disso, nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte, pastor Giovanni? A nossa parte é pregar o evangelho a toda criatura, levar avante essa mensagem. Pastor, eu não sei falar sobre essas coisas. Você sabe sim. É só você compartilhar esse link, você vai estar falando do mesmo jeito. Esse vídeo vai chegar em alguém por sua causa. Então você está pregando para essa pessoa. Quem sabe esse católico, essa pessoa, de repente, consiga abrir os olhos e entender que estamos vivendo já no fim de todas as coisas. Dentro disso também, estamos fazendo isso com muita ênfase, com muita credibilidade, pregando o evangelho dentro do Brasil e fora do Brasil. Essa minha live está chegando a países, diversos países, as pessoas estão recebendo essa mensagem. E aí, além da pregação, qual é a outra obrigação que eu tenho como cristão, como servo de Deus? É viver a prática do evangelho, porque pregar é muito bom, orar é muito bom. Ah, pastor, eu oro, eu prego, eu canto, eu evangelizo, eu faço tudo isso. Tá, mas e na prática, o que você tem feito? Porque a fé sem obras, ela é morta. Se não tem prática do evangelho, você mortifica a sua fé. Se não tem prática do evangelho, você mortifica, tudo aquilo que você prega, tudo aquilo que você canta. A sua cantoria, a sua pregação, ela não é válida se não tiver a prática do evangelho. E quando a gente fala sobre prática do evangelho, os números vão caindo. Você vê que estávamos aqui com quase 1.000 pessoas, já caiu para 880 pessoas, porque são poucas pessoas que querem ter a prática do evangelho, viver de fato a prática do evangelho em sua vida. E qual é a prática do evangelho? Qual é a prática do evangelho, pastor Giovanni? É fazer o bem ao nosso próximo, é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se o próximo sente fome, eu vou matar a fome dele. Se ele sente sede, eu vou dar água para ele. Se ele está nu, eu vou dar roupa para ele. E é exatamente o que nós fizemos nesse sábado, ontem em Amatanda. Ontem, dia 9 de março, em Amatanda. E eu quero compartilhar essas imagens com todos vocês, juntamente com a canção. Hoje eu não vou falar muito, porque a Bíblia diz que não é por muito falar que seremos ouvidos. Quem abre o nosso coração é o Espírito Santo. E eu espero que através dessas imagens, o Espírito Santo abra o teu coração. Por quê, pastor Giovanni? Porque na terça-feira nós teremos refeição novamente. Você sente fome todos os dias, as crianças também. E nós estamos ali alimentando 2 vezes a semana, mais de 1.000 refeições estão sendo distribuídas. Tudo isso graças a Deus e a sua generosidade. Você não tem mandado dinheiro para cá, você tem mandado a sua generosidade. E dá uma olhada nisso. Queridos irmãos, graças e paz, estamos aqui hoje com 4 fardas de roupa para as crianças. Vejam aqui, temos muita criança na igreja sede. Hoje compramos 4 fardos de roupa. É Ministério Povo da Fé, levando alegria e amor por onde for. É Ministério Povo da Fé, levando alegria e amor por onde for. Moçambique e África, projeto em Amatanda pra Jesus, uma luz que se acende. Pastor Gabriel Jesus, Pastor Giovanni Dias, levando a palavra de Deus pra toda essa gente, pra tanta gente. O alimento onde a fome se abrigou, o abrigo onde se apagou a paz, e a paz, e a paz, a paz do nosso Deus. Ajude essa causa, projeto Amatanda pra Jesus. Quem dá aos pobres empresta pra Deus, receberá com juros largos e vantajosos, levando amor e esperança para os povos. Os povos da fé, Ministério Povo da Fé,
levando alegria e amor por onde for. Ministério Povo da Fé, levando alegria e amor por onde for, por onde for. Povo da Fé, Deus abençoe. Que maravilha, que canção, né? Que enche o nosso coração. Quem é que sente alegria com isso, né, irmãos? Glória a Deus que ficaram 730 pessoas que estão alegres, que estão felizes, que estão celebrando com essa conquista. Isso é bom demais. Olha só, gente, a festa dessas crianças. Ganharam roupas, calçados, estamos calçando, vestindo, dando alimento para essas crianças, tá? Olha isso aqui, vou mostrar para vocês, ó. Irmãos, graça e paz, Pastor Giovanni e todos os irmãos aí do Ministério Povo da Fé. Meus irmãos, veja aqui a quantidade desta fileira. Tem crianças na igreja, mas veja onde está a igreja lá. Até aqui a fileira que chegou até na estrada aqui, as crianças ainda estão vindo. Veja aqui, tudo isso é multidão aqui de crianças para receber roupas e alimentação. Hoje as crianças multiplicaram, né, bastante e ainda estão vindo crianças lá dentro da igreja, ainda tem criança. Graças a Deus temos 4 fardas de roupa, esperamos que todas as crianças tenham aqui as roupas. Obrigado, irmã Simone, irmã Soraya. Para fazer Vocês a são uma distribuição. bênção, Deus glória a abençoe, Deus. Povo da Fé, Deus abençoe o Pastor Giovanni. E estamos muito ansiosos aqui para receber o Pastor Giovanni brevemente, que estará aqui conosco em Moçambique, que será uma grande bênção ter aqui os homens de Deus diretamente do Brasil para Moçambique, em nome de Jesus. As crianças também estão ansiosas aqui e vai ser uma alegria enorme no nome de Jesus. Irmãos, a igreja tem 30 metros, olha, dá 2 igrejas e meia de fila. Então 60 metros, 75 metros de fila, é muita gente, né? Graças a Deus, as crianças todas sentadas. Pastor Giovanni, graça e paz. Veja que todas as crianças já estão sentadas nas cadeiras, inclusive as cadeirinhas que nós compramos já estão todas as crianças lá sentadas, mas mesmo assim veja aqui lá fora. Ainda uma fileira enorme, parecer que ainda não distribuímos nada. Veja que uma fileira enorme e aqui na igreja já está totalmente lotado com as crianças de ponta a outra, 30 metros. Nós vamos comprar mais cadeiras, nós vamos colocar todas as crianças sentadas, será uma grande bênção, tá bom, gente? Eu conto com a sua ajuda, amanhã tem refeição, o Pix está aí na tela, o PayPal, a Caixa Econômica Federal, o WhatsApp também é Pix, tá? É uma chave Pix também. Vou colocar aqui, ó, o do Bradesco, tá? Tira um print da tela, aí tá a conta do Bradesco também, para quem preferir. Mas não deixe de enviar, envie hoje a sua generosidade. Se é R$1, R$2, 10, 50, 100, 500, 1000, aquilo que estiver dentro da sua condição. Tá? Eu estou falando com pessoas que têm condição de mandar R$1, mas estou falando com gente que tem condições de mandar mais. Então faça isso, independente da sua condição. Quando a gente está aqui no jejum, a gente sempre fala, né? Olha, quem fez o jejum total não é melhor do que quem fez o jejum parcial. Para Deus é a mesma coisa. Porque o jejum não muda Deus, o jejum não muda o diabo, o jejum não muda os anjos, o jejum muda a gente. Então Deus não está olhando para valores, Deus está olhando para a intenção do coração de quem está ofertando. Você está entendendo? E isso muda você também. Gente, Deus, ele sabe, tratou comigo para depois me abençoar. Sabe, eu tinha dó às vezes de gastar dinheiro. Dinheiro não pode ser o seu senhor, não. E o Senhor Deus me levou para o vale, tratou meu caráter. Eu tenho 26 anos no Evangelho, mas tem 2 anos que Deus começou a me abençoar. De 3 anos para cá que Deus começou a largar as minhas tendas, que Deus começou a me abençoar, que Deus mudou, sabe, a minha vida, porque eu estava preparado para isso. Tem gente que não está preparado para receber o melhor de Deus, senão ele desvia. Sai da presença de Deus, vai curtir o dinheiro. Não. Deus nos abençoou para sermos bênção na vida de outras pessoas. Quando Deus abençoou Abraão, ele disse: Abraão, eu estou te abençoando, mas em ti serão benditas todas as nações da terra. Ratos nunca mais, irmão Zanoda. O irmão Alex disse, né? Alimento físico e espiritual. Essas crianças têm aprendido, sabe, a ler a Bíblia, aprendido sendo alfabetizada de uma maneira ainda meio rasa, mas como o pastor Gabriel teve acesso a essa educação ali, básica, hoje ele é um pregador. Dali sairão pregadores, sabe? E eu tenho certeza que todos nós veremos a glória de Deus
nascendo através da vida dessas crianças, e dali sairão pregadores. Eles estão recebendo orientações, orando, sabe, aprendendo a orar o Pai Nosso, aprendendo alguns textos bíblicos, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Espera aqui. Assim na terra como no céu. Pra ver um sorriso e se transformar, levando o nome de Deus pra todo lugar. Essa canção também é muito linda, mas eu não posso tocar ela aqui para vocês, porque dá direitos autorais na melodia. Mas é uma benção, as crianças têm aprendido com o pastor Gabriel, com os pastores ali, e nós estamos indo lá em maio fazer a nossa parte também, né? Estamos vestindo as crianças, isso aí é mentira, né? Foi o dia que a gente deu as roupas para as crianças em uma outra base nossa. Então eu quero agradecer a todos. Gente, eu vou correr, eu tenho ainda que tomar banho, pegar estrada, viajar 2 horas para uma cidade chamada Catanduva, aonde eu vou ministrar ali na igreja do meu amigo pastor Fabiano Cruz, tá? Quem é de Catanduva aí e quiser participar conosco, tá? O nome da igreja do pastor Fabiano é Igreja Profeta da Última Hora, Profetas da Última Hora, Rua Itinga, número 25, bairro Cidade Jardim, Catanduva, São Paulo, ok? Eu vou estar ministrando hoje lá, vai ter eu, minha esposa, meus filhos. Quem for de Catanduva, vamos para lá com a gente, tá bom? Em nome de Jesus. Catanduva, região ali, vamos para lá glorificar a Deus juntamente conosco, tá? Pai, eu quero orar e agradecer ao Senhor pela vida de todos que enviaram a sua semente, todos que vão enviar, todos que vão abrir o seu coração para nos ajudar nessa missão. Que o Senhor possa abençoá-los de forma poderosa. Repreende o devorador, o cortador e o migrador. Que o Senhor possa, meu Deus, enviar a prosperidade, a saúde. Dá saúde para o teu povo. Saúde, Pai, para que eles continuem fazendo a tua obra. Meu Deus, visita o teu povo com salvação. Salvação no lar, salvação na família. Que os filhos, o esposo, a esposa, sejam alcançados com a salvação. Transforma, Senhor, a vida desse povo. Que eles possam continuar sendo bênção na vida das pessoas. E que o teu nome continue sendo glorificado de maneira poderosa, portentosa e abundante. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nós oramos já te agradecendo, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Dá uma semana de vitória, uma semana, meu Deus, abençoada. Uma semana, Senhor Jesus, meu Pai, de paz, de prosperidade, de avanço. Uma semana de milagre, de livramento. Em o nome do Senhor Jesus, nós oramos já te agradecendo, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Em o nome de Jesus, amém e graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado a todos. Diga amém, diga graças a Deus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Você diga amém, diga graças a Deus. Obrigado a todos que permaneceram comigo até aqui. Um beijo no coração de todos os moderadores, membros do canal, inscritos, novos inscritos. Se inscreva no canal Povo da Fé Oficial, que é o canal que eu criei novo, né? O canal maior está debaixo de censura. Se inscrevam também no canal da missionária Keren Rocha. De segunda a sexta ela está ao vivo com vocês, ministrando uma palavra, orando por todos, e tem sido uma bênção, tá? Missionária Keren Rocha. O link está na descrição do vídeo, estou colocando no chat também para todos vocês. Fiquem todos com Deus. Amanhã eu estou de volta. Hoje não dá mais, estou indo viajar, mas amanhã estaremos ao vivo aqui para trazer, glória a Deus. Não tem de sábado, irmã Giovana. Ela faz live de segunda a sexta, porque aos finais de semana, às vezes a gente viaja para as agendas, e aí não dá para ela fazer a live. A gente chega tarde, tá bom? Mas Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Glória a Jesus. Que bênção. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo. O Senhor é bom. Glória a Deus. Deus pela vida de todos os irmãos do Ministério Povo da Fé, juntamente com o pastor Giovanni Dias, que as crianças têm se alimentado aqui cada dia, graças às ofertas
que a igreja aí tinha mandado juntamente com o pastor Giovanni Dia.